Perfeito. Nós, então, retomamos essa gravação, tivemos uma falha técnica, e agora retomamos a aula de ontologia, né, a partir da perspectiva pós-idade moderna, já indo para a idade contemporânea, e aí vocês conseguem visualizar, pessoal, aqui os nossos filósofos queridos, né, tem todos aqui, ó, pelo menos os mais... Ó, deixa eu pegar aqui o ponteiro, né? Será que dá para saber quem é quem? Esse daqui vocês conhecem, não? Esse daqui, ó. Esse. O Platão tem que vazar. Aqui. Então, todos eles, né? Alguns não pertence a esse período, não, hein? Tá todo mundo junto aí. Tá de bicão, né? Tá de penetra. Olha, aqui. Esse. Tem alguns antigos aqui, Freud tá bem na frente. Aqui, ó, Tomás de Aquino, ó. Ao lado de Freud, hein? Quem diria, hein? Ó. Né? Ó, o Marx não tá tão extrema esquerda, não. Ó. Tá mais indo pro centro, hein? Bacana, né? Essa montagem. Eu quis colocar para vocês, embora ela não fique só na idade moderna e contemporânea, né? Mas dá para se divertir aí, depois fazer o mapeamento de quem é quem. Bom, nós... Opa! Saiu desfigurado aqui? É uma frase de William James, né? Pensar o que é grande... Pensar é o que a grande maioria das pessoas está errado aqui, eu preciso corrigir depois. Pensa que está fazendo quando elas meramente estão rearranjando as suas posições. Isso é muito interessante porque a gente sempre imagina que nós poderemos sempre mudar apenas modificando aí a posição, e não é bem assim, né? As coisas exigem uma mudança mais profunda. Então, eu organizei aqui, dentro dessa perspectiva, um roteiro de como fica a questão da ontologia, né, da transição, pessoal, do século XVI, século XVII, rumando para o século XVIII. Então, o item número 1, séculos XVIII e XIX, a Europa vai sofrer uma grande influência na filosofia política, com esses pensadores da época. Não havia um clima muito simpatizante à questões metafísicas, né? Havia um ranço, inclusive, pelo afastamento do Estado em relação à Igreja, e 3 áreas que eu comentei na semana passada foram beneficiadas com isso. A filosofia política, como você vê agora, a filosofia da ciência, né, particularmente as ciências em geral, a física, a química, a botânica, né, a própria psicanálise lá no século XIX, e para encerrar também o mundo da cultura, das artes, das pinturas, enfim, artes em geral. Né. Quero focar especificamente no item 2, o caso da Alemanha, no pensamento filosófico. É interessante porque a Alemanha teve, cronologicamente, pessoal, uma expressão muito pequena em relação a outras, como a França, por exemplo, né, como a própria Inglaterra, mas os poucos filósofos que nascem da Europa, que nascem da Alemanha, exercem uma influência muito forte no pensamento contemporâneo. São poucos, mais profundos, e o caso de Kant é um deles. E aí eu entro na questão da biografia, características e obras do nosso filósofo. Né? Então, o que nós temos aqui? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tá tudo bem? Eu estou conseguindo ouvir, professor. Tá tendo eco? Vocês estão ouvindo outras vozes? Não. Tá tranquilo.
Eu estou ouvindo algumas vozes no fundo, mas não sei se é a TV. Mas tá para te ouvir bem, sem problema. Tá legal. Tá atrapalhando, Vitor? Felipe? Tá de boa? Bom, eu vou prosseguindo aqui, aí qualquer coisa vocês avisam. Legal. Perfeito. Bom, o que, que nós vamos encontrar ao mesmo tempo entre o racionalismo e o empirismo? Né? Duas correntes filosóficas, o racionalismo de ascendência francesa, né, com René Descartes, que vai nos dizer que a ontologia que é possível nasce da experiência que o homem tem no mundo através da razão. Então, a ontologia, do ponto de vista do racionalismo, vai se caracterizar da relação do homem com o mundo, e essa metafísica possível ocorre de uma maneira racional. Qualquer tipo de metafísica, de reflexão, é fruto da reflexão humana sobre o processo. Tá? Por outro lado, no empirismo, a ontologia vai encontrar aí uma resistência um pouco maior. Por quê? A fonte de todo o conhecimento, a fonte de toda a transcendência, não se dá pela razão, né? Pela questão das ideias, né? Porque o racionalismo tem uma forte influência platônica, né? Depois até mesmo agustiniana. No empirismo, nós vamos ter lá Aristóteles como base, né? E depois até Tomás de Aquino também, mas o que, que vai ocorrer? Na Inglaterra, o empirismo vai valorizar muito a relação do homem com o mundo, e não do homem com a mente. E essa relação no empirismo é muito menos profícua que no racionalismo. É muito interessante se você estudar, por exemplo, a história das civilizações e das culturas. A França sempre foi muito mais espiritualista que a Inglaterra. É interessante, tanto que Paris, por um tempo, foi capital, né, foi a sede da Igreja Católica, depois que ela foi para Roma. A França, Paris tem ainda um certo misticismo. As grandes correntes esotéricas surgem também na França. Né? Por quê? Porque é muito presente essa ideia, essa presença do idealismo platônico. A Inglaterra segue o caminho de Aristóteles, segue o caminho, influência também de Tomás de Aquino na questão da racionalidade. Então você vai ter pouca experiência ontológica na Inglaterra. Não que não ocorra, mas a Inglaterra, como vocês vão ver aqui, vai enveredar muito mais para a filosofia política. Então você vai ter o pensamento político baseado aqui nos contratualistas, né, Hobbes, século XVI, século XVII, né, Rousseau, que não era inglês, mas vai fazer parte desse processo de uma filosofia que parte do pressuposto de que o homem necessita das leis. Né? Hobbes e Rousseau vão ter posturas diferentes. Né? Hobbes já diz que o homem é lobo do homem. Acho que você já ouviu ou leu alguma coisa nesse sentido. E Rousseau vai dizer que não, que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Então, a Inglaterra vai estar mais voltada a essa discussão, o que vai permitir que a Alemanha, no item 2, né, comece aí a registrar um tipo de reflexão mais metafísica, né, ou mais abstrata, vamos dizer assim. Eu não vou usar nem o termo metafísico, pessoal, vou usar o termo abstrato. Tá? E aí eu te convido a dar uma lida aqui no item 2. Né? Tá muito pequena a letra para vocês, pessoal? Vocês Não, conseguem? tranquilo, professor. Consigo ler tranquilo. Perfeito. Então nós temos aqui, né, na fonte da Enciclopédia do Estudante, página 140. A Alemanha naquela época não era um estado único, tal como nós conhecemos hoje, né? Mas ela era formada, isso vem desde a Idade Média, viu, pessoal? De pequenos grupos e pequenos feudos, né, que se estruturaram em torno do Sacro Império Romano
Desculpe. Então, o que vai ocorrer, né? Aí, olha que interessante que eu comentei na aula passada. A Alemanha, pessoal, vai ser o berço de uma nova metafísica, de uma nova ontologia, a partir da iniciativa, isso não ocorre na França, de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. É aí que se abre a brecha, né, para que se pensa numa possível ontologia. Eu comentei na semana passada, ela vai permanecer no universo religioso a partir de Martinho Lutero. É claro que não será a mesma ontologia da Igreja Católica. Pelo contrário, Lutero rompe com essa ontologia, com essa perspectiva da Igreja Católica como instituição. Tá? Eu sempre friso, eu faço até o papel de advogado de Lutero, né? Lutero não rompe com a tradição cristã, ele não rompe com a doutrina cristã. A questão de Lutero, pessoal, é com a Igreja enquanto instituição humana. Né? Quando ele publica as 95 teses, era para criticar a postura indecorosa de homens da igreja que cometiam aí absurdos, mas a Lutero foi extremamente desconfortável esse rompimento, porque ele acreditava numa igreja movida pelo Espírito Santo, mas ele entendia que era uma igreja constituída de homens cheio de falhas. Então, o rompimento dele é com a instituição, mas indiretamente, aí é uma opinião, se vocês me permitirem, eu dou. Eu imagino que Lutero não tinha a noção, o entendimento dos desdobramentos disso. Eu penso que ele não tinha. Né? E com o seu rompimento, ele conseguiu manter a questão da reflexão da ontologia na Alemanha, mesmo pensando o contrário com a igreja. Né? Então, eu coloquei aqui no slide, desde a reforma luterana, a liberdade de consciência e de estudo era considerada um dos direitos inalienáveis do cristão. Onde que entra a ontologia aí, Vitor, Felipe e Diego? A ontologia vai entrar na perspectiva de garantir ao cristão, ao alemão da época, pensar numa reflexão metafísica, espiritual, ontológica, que não filtrada pela instituição católica. Porque na Idade Média, né, na filosofia medieval, tanto na patrística quanto a escolástica, entre Deus e o homem, você tem a figura do sacerdote, do teólogo, do filósofo, que faz essas interpretações. Com Lutero, não. Essa relação do homem para com Deus já é automática, né? Ele era um grande defensor da questão, eu não vou falar democrática, porque democracia é um conceito que nasce lá na Revolução Francesa, mais lá para frente, mas era um direito inalienável do cristão. Ele pode, ele pode fazer as suas investigações do ponto de vista ontológico por conta e por risco. Tá? Então, esse fato histórico é muito interessante. Né? Uma outra questão aqui que se coloca, eu não quero ler todo o processo, mas vai determinar também a continuidade da ontologia. Primeiro parágrafo, eu gostaria que você me acompanhasse. Os pequenos estados, vocês veem o slide, pessoal? Sim. Tudo bem? Os pequenos estados, mais ou menos envolvidos na defesa desta fé, sentiram a necessidade de fundar universidades que disputavam entre si a fama e a notoriedade. Esse fato deu à cultura universitária uma vida da qual os centros franceses não desfrutavam, entregues ao poder da Igreja Católica. E por isso, mais fechados à liberdade de pensar, de investigar e de publicar. Então, veja, a instituição que vai fortalecer a Alemanha
e vai propiciar um questionamento ontológico, vai ser a universidade. Né? Não que a Alemanha criou a universidade, não foi isso. A universidade, a gente sabe, é filha, primeiro grau, legítima da igreja. Ela surge lá no século XIII, século XII. Mas, olha como é a história, né, na filosofia. Aqueles pequenos condados, né, os pequenos estados, vão precisar legitimar a sua postura política se unindo a uma instituição que não poderia ser a toda poderosa Igreja Católica. Então, as universidades são criadas para dar um respaldo filosófico, um respaldo teológico àquele país que abriga a reforma e que pretende ter uma autonomia do pensamento separada da Igreja Católica. É claro que a Universidade de Paris, né, estava atuante, mas tinha uma influência direta do ponto de vista filosófico, teológico da Igreja Católica, coisa que a Alemanha, né, vai se manter afastada. Eu cito até aqui um dos nomes exponenciais no século XVI, século XVII, que é Christian Wolff aqui. Né? Ele vai dizer que o conhecimento empírico lá dos ingleses, né, era inferior ao conhecimento da teoria. Né? Ele vai ser um desses expoentes. Né? E ele vai ser um grande escritor que vai abastecer, eu coloquei, abastecer toda a Alemanha com seus manuais, né, com seus ensinamentos. E Wolff foi discípulo de Leibniz, né, que foi um nome que exponenciou muito a universidade. Então, eu não sei se eu consegui me fazer entender para você perceber o percurso que a Alemanha toma a partir desse processo. É muito, muito, muito interessante. Tá? Posso mudar ou vocês querem fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Claro, querido, por favor. Ótimo. Em relação a se desvincular da Igreja Católica na Alemanha, isso aconteceu de maneira brusca, porque me parece, eu não consigo entender que o padre Lutero tinha tanta influência acadêmica e intelectual assim para conseguir tanto apoio. Então, eu sempre fiquei meio perdido nisso. Perfeito, perfeito. Pelo que eu vejo, me aparenta que foi um movimento primeiro da população e depois foi ganhando corpo acadêmico. Eu não tinha essa visão. Não, a sua visão, Diego, não está equivocada. Não está equivocada. Que leitura que eu faço desse caso da Alemanha, né, de Lutero? De fato, quando nós falamos em reformas, quando nós falamos em revoluções, a própria Idade Moderna é rica de reformas e de revoluções. A Revolução Comercial, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Reforma Religiosa. No período de 3 séculos e meio, nós temos 4 grandes eventos que mudam totalmente a Europa. E elas não ocorrem por iniciativa de um Estado, de um país, de uma pessoa, como o caso Lutero. Né? De fato, a insatisfação nasce a partir de como o povo, né, se utilizou a questão da população, como o povo lida com determinados contextos. Então, é claro que naquela época de Lutero já havia uma caminhada de insatisfação popular com a instituição política, a igreja, e com os aliados da igreja. Então, de fato, é temerário nós dizermos, não, foi Lutero que rompeu com a igreja e levou a Alemanha para um outro destino filosófico. Não. Eu, se me permitem uma opinião também pessoal de professor de filosofia, eu entendo que Lutero foi, eu não vou dizer manipulado, porque ele sabia o que estava fazendo, mas ele foi conduzido pelas circunstâncias também dessa insatisfação coletiva
O áudio parou, professor, não consegui te ouvir mais. Consegue me ouvir? Agora consigo. Ah, tá. Então, eu vou voltar um pouquinho para vocês, pode ser? Tá, sem problemas. Perfeito. Então, o que eu comentei? A visão que eu tenho, pessoal, é de que Lutero não foi aquela pessoa. Só responder aqui para o professor Zay. Não foi aquela pessoa que necessariamente pensou, né? Não, vou fazer uma reforma e vou criar o protestantismo. Não. Né? Como vocês disseram há pouco, né? Havia uma insatisfação popular. Né? O Diego comentou. Havia uma recrudescência já crescente por parte da população alemã. É claro que com o lampejo, né, o disparar por parte de Lutero, né, o volume de insatisfação cresceu e o processo se desencadeou. Eu vejo ele muito mais como participante desse afastamento da Igreja Católica do que necessariamente o mentor. É claro que ele tem um papel determinante, mas não decisivo dentro do processo histórico. Né? Como todas as reformas. Né? Aqueles estados que se formaram na Alemanha precisavam de justificativa, de fatos, para que houvesse essa separação. Lutero foi um personagem decisivo, mas não tão determinante a ponto de ser o responsável, o pai do afastamento. Né? Seria muito mérito e uma genialidade de uma só pessoa, ou culpa só de uma pessoa, é de todo um Estado. Não sei se ficou claro, Diego, Felipe. Tudo bem? Pelo que eu entendi, então Lutero é mais como um símbolo do que como um idealizador do processo. Exato, um símbolo muito forte, muito expressivo. Né? A Igreja Luterana se orgulha muito dessa pureza que Lutero rompeu, né? E gostaria muito de tê-lo conhecido pessoalmente para dizer o que você estava pensando naquela hora, né? Mas ele representa um símbolo muito mais do que uma decisão. Quem que estava por detrás de Lutero? Essa é a questão. Né? E eram questões políticas e não religiosas. A religião foi utilizada como uma forma para legitimar o afastamento aí político, Diego. Beleza, obrigado. Tá certo? Felipe, você quer perguntar alguma coisa, meu caro? Pode defender Lutero, seu parceiro na ordem. Pode defender, não tem problema não, Felipe. Estou falando de um irmão seu de Sacramento da Ordem, aí não tem problema. Brincadeira. Melhor prosseguir, né, Felipe? Então vamos lá. No finalzinho já do século XVIII, né, nós vamos ter aí. Deixa eu só inverter aqui um processo. Eu coloquei aqui. Eu estou comentando algo antes da biografia, então eu fiz um contexto aqui, tirei lá de um site, quem foi Immanuel Kant dentro desse processo. Né? Eu acredito que ele sim seja um mentor intelectual da autonomia que a Alemanha tem no pensamento. Eu acho muito mais Kant do que Lutero, porque Kant vai trabalhar com categorias de pensamento, e não só com questões religiosas. Né? É considerado um filósofo, né, idealista, do século XVIII,
e um dos principais nomes, né, da filosofia. E é grande a contribuição de Kant, porque até a sua época se pensava a filosofia de um empirismo contrário a um racionalismo. Em princípio, é isso. Né? O racionalismo valoriza a ideia, valoriza o conhecimento produzido pela razão, conhecimento esse abstrato, conhecimento esse até mesmo metafísico, idealista, e o empirismo valoriza a experiência, a concretude. E Kant vai fazer o quê? Ao invés de ele falar e continuar esse embate, o que ele vai fazer? Ele vai reunir as duas realidades, a razão com a experiência. Ele vai dizer que não são realidades contraditórias, não são conhecimentos antagônicos. Razão e experiência traduzem-se em maneiras diferentes de se entender a realidade. Ele vai unir o realismo, perdão, o racionalismo, né, platônico com o empirismo aristotélico. É essa a grande questão que vai afetar a metafísica depois de Kant. Racionalismo e empirismo não são, digamos, realidades que se contradizem, realidades que se chocam, mas sim que se complementam. E aí eu quero escrever uma palavrinha, duas palavrinhas aqui para você, no bate-papo. Dualidade e dualismo. Né? Quando você fala em dualismo, você encontra a oposição, racionalismo versus empirismo. Então, dualismo é oposição. A proposta revolucionária de Kant não é optar por um ou por outro, é a dualidade. Ele vai dizer que a realidade é constituída das duas dimensões. E aí vai permitir que a questão da ontologia aí se manifeste. Então, nós temos aqui uma biografia que eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. Tá? Deixa eu até aumentar aqui aqui. Biografia resumida, né? Ele nasce em 1724, aí o comecinho do século XVIII, né? Pai era um artesão, né? E ele lecionou como professor de geografia, estudos geográficos, dando aula em famílias ricas, né, no ensino secundário. Olha que interessante, pessoal, como a formação da pessoa determina o seu destino. A formação. Estudou filosofia, matemática e física. Era para ele ser empirista, né? Era para ele ser empirista. Foi professor de ciências naturais. Em 1770, ele se torna catedrático de lógica, deixa eu pegar aqui o ponteiro, de lógica e matemática na Universidade de Königsberg. Né? Não se casou, não teve filhos, dedicou toda a sua vida ao estudo da filosofia e a carreira de professor universitário. Né? Tanto que se fala muito da tradição, da pontualidade de Kant. Né? Ele sempre passava no mesmo horário, fazendo o percurso diário que ele tinha aí nos seus compromissos. Né? Ele falece aos 79 anos e tem duas áreas extremamente interessantes em que ele vai produzir, que é a área da religião e metafísica, né? E a área da epistemologia. Para nós, rapazes, da disciplina de ontologia, nos interessa essa questão mais da religião, né, e da metafísica. Mas a área em que nós estudamos os limites da razão é muito, muito interessante, acho que eu coloquei aqui. Né? E aí que entra a metafísica e a ontologia
de Kant. Até aqui tudo bem, rapazes? Tudo bem, professor. Podemos prosseguir? Sim, por favor. Tá. Kant é enquadrado e definido como um representante de uma corrente chamada idealismo transcendental. O que significa? Nós trazemos, né, desse nosso ponto de origem um determinado tipo de conhecimento que não depende da minha experiência. Se eu observar uma criança que ainda engatinha, é muito interessante a bagagem que ela traz no que se refere às noções de tempo e de espaço. Né? Ela tem como que intuitivamente uma noção do que é tempo e do que é espaço, não que ela tenha a compreensão, não. Mas ela tem uma noção que ela traz internamente e que permite que ela comece a se deslocar em busca das suas necessidades ou curiosidades. Né? Uma criança que está aprendendo a andar, ela consegue entender, ela consegue perceber noções como vem aqui e olhe lá. É muito interessante, é muito interessante. Então, Kant já vai fazer alguns registros nesse sentido, que hoje nós entendemos ser o conhecimento a priori. Há um determinado tipo de conhecimento, e aí entra toda uma metafísica para justificar, né, que antecede a experiência a priori, vem antes o conhecimento da experiência. Ela só vai me legitimar algumas informações. Mas eu trago, por exemplo, um tipo de conhecimento que são as minhas emoções. A gente pensa em conhecimento apenas do ponto de vista racional, né, lógico. Mas as emoções são uma forma de conhecer o mundo. Quando eu estou com fome, com dor, com medo, eu, criança, choro. Onde que eu aprendi a chorar? Quem que me ensinou a chorar? Né? Por outro lado, Kant vai tratar em seus escritos da existência de um outro tipo de conhecimento. Quando eu digo outro, rapazes, isso não significa que seja errado, contraditório, né? Mas complementar, sim, que vai depender esse conhecimento da minha experiência. Né? É um conhecimento que nasce a partir da experiência do homem com o meio. E aí, essa categoria Kant chama de conhecimento a posteriori. Na verdade, conhecimento a priori é todo um conhecimento do racionalismo, do idealismo platônico. Onde que eu trago esse conhecimento? No mundo das ideias. Né? O conhecimento a posteriori vem da experiência, do empirismo inglês, lá de Aristóteles. Eu só aprendo se eu colocar em prática aquilo que eu entendi. Então, vão ser esses dois conhecimentos que devem fundamentar a nossa razão. Né? Isso é muito interessante, eu não vou entrar no mérito, porque senão vai desviar o assunto da nossa aula, mas Freud vai se valer de alguns fundamentos do pensamento kantiano, né? Principalmente quando ele vai analisar o instinto, as nossas heranças genéticas, são formas de conhecimento a priori, mas eu não quero fugir do assunto. Então, um tema muito querido também por Kant, isso é inédito, é a dele tentar combinar a ideia de ética com a ideia de conhecimento. É um dos primeiros filósofos a unir o conhecimento com a questão ética, ou seja, o homem que conhece é um homem mais feliz?
E aí eu aplico Kant perguntando para o Felipe e para o Diego e para você que nos acompanha nessa aula. Um homem que sabe, né? Um homem que conhece, uma mulher que sabe, uma mulher que conhece. Você que assiste a essa aula, você é mais feliz? Não precisam responder uma questão muito íntima. Responda para você. Antes de entrar na faculdade, você era mais feliz? Porque a faculdade mexe, né? A faculdade mexe. Então, veja, aqui eu coloquei a felicidade como uma das consequências da moralidade. Ele vai condicionar. É aí que a ontologia se faz presente. Né? Eu vou ser mais feliz se eu me conduzir não pelo conhecimento, mas por uma moralidade. A saída que Kant vai criar, que vai dar escopo e sustentação para a ontologia, até o século lá XIX, vai ser na moralidade. Para Kant, eu escrevi, a busca pela felicidade não deve ser o principal objetivo do ser humano, pois a sua capacidade de pensamento e reflexão é um obstáculo que atrapalha o encontro da felicidade. Ou seja, o que eu perguntei, quanto mais você conhece, segundo Kant, menos feliz você é. Por favor, Felipe, não tranque a matrícula. Por favor, Diego, não tranque a matrícula. Porque conhecer é desvelar. Né? Fala-se muito da ilustração alemã, né? Do renascimento alemão. E é isso. Não foi o mesmo renascimento francês. Né? A ilustração, o iluminismo alemão é a descoberta de que nós não somos felizes. Porque quanto mais eu sei, melhor eu entendo. E aí, né, nós vemos aqui, já que o conhecimento atrapalha a felicidade, o que deve substituir aí o meu conhecimento, né? A boa vontade. É a boa vontade, a benevolência que vai nos tornar mais felizes. Agora, eu pergunto, e Felipe e Diego, e você que assiste a essa aula provocativa, não precisa responder. Que escolha você faria? Pela boa vontade, para alcançar a felicidade, ou pelo conhecimento para encontrar aquilo que você já sabe o que é, porque você no curso busca o conhecimento. Então é uma dúvida muito provocativa, né? Muito provocativa e muito séria, muito séria. Então, algumas obras que se manifestam aqui em Kant, né? A crítica da razão pura, a crítica da razão prática, né? Mais ou menos levam-se aí 7, 8 anos. Né? Recomendaria o Prolegômenos de uma Metafísica Futura. E olha que interessante, mais do que a futura, a metafísica dos costumes. Essa é a grande contribuição de Kant para a ontologia. Ele vai procurar fundamentar uma metafísica, uma ontologia que vai se perpetuar para a eternidade por meio dos costumes. São os costumes que perpetuam a ontologia. Olha que coisa sensacional. Os nossos costumes morais, os nossos hábitos que vão perpetuar as nossas crenças. O homem é aquilo que ele acredita. Kant não está errado. E quem seria eu para dizer que ele está errado também? Mas ele é de uma lucidez, né, que tipicamente alemã. Tipicamente alemã. A questão não está na experiência e nem na mente, na razão. Está no valor moral. Está na boa vontade. Está nos costumes. Lendo a biografia de Kant, pessoal, a gente começa a entender um pouco o perfil do filósofo. Né? Ele
foi um homem solitário, ele precisava se pautar por alguma coisa. Né? E da sua solidão nasce aí uma obra, uma maneira de você ver, né? Ele vai escrever também a Metafísica da Moral, outro clássico também. Opa! Né? A crítica de juízo, mas aí é a área mais da lógica, né? E o interessante nessa perspectiva, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui é já a parte da biografia dele, algumas coisas que eu separei. Mas o importante, rapazes, que eu vejo é que a metafísica chega no século XVIII com Kant, né? Numa discussão muito interessante entre transcendência e valor moral. E o que vai ocorrer aí, não vai entrar em conteúdo de prova, nada, mas para você entender, será esse contexto que no século XIX vão eclodir aí as grandes ideologias, o socialismo, o próprio capitalismo, o comunismo. O século XIX foi um século de grandes turbulências, né? Por quê? Porque você vai ter toda uma reconfiguração da Europa nesse período, você vai ter o recrudescimento do racionalismo, do empirismo e do idealismo alemão, será uma terceira frente, e outras questões que não a filosófica vão surgir, os estados nacionais começam a entrar em conflito, a própria Itália entra em conflito político no século XIX, Roma vai intervir em todo esse processo, né? E aí você vai ter o surgimento de outras questões aí, mais ou menos contrárias a uma ontologia, né? Mas é interessante como o século XVIII resgata essa discussão e a leva na esfera da moral, da ética e dos costumes. É aí que Kant reconcilia. Então, o que eu vou fazer na semana que vem? Eu vou pegar a questão da ontologia desde o início, fazer uma geral até chegarmos nos dias atuais. Isso, Felipe e Diego, não substitui, é claro, não substitui, é claro, ver o material, fazer os exercícios, ler o texto, tudo, mas pelo menos, rapazes, vocês têm aí uma visão geral do processo. Né? Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário, Diego, Felipe? Não, ficou claro para vocês a evolução? Sim, sim. Interessante, né? Ô, Diego, o que você acha? O Felipe escolheria o conhecimento ou a boa vontade em Kant? O que você acha? Acho que eu escolheria conhecimento. Felipe, o Diego escolheria o conhecimento ou a boa vontade? O que você acha, Felipe, que o seu parceiro... Ele nem sabe. Eu acho que o conhecimento. Agora eu nem sei se a boa vontade ou conhecimento. Estou pensando desde a hora que veio o conceito. Rapazes, durmam com essa hoje, viu? E você que nos assiste nessa aula, né? Pela carreira que ele escolheu, professor. Não sei, né? Mais fácil escolher o outro do que a si mesmo. Mas para a carreira que o Felipe escolheu, sem dúvida, conhecimento. Meus amigos, hoje à noite vai ser difícil, viu, para dormir. Mas foi muito bom, Eu vou já essa semana já liberar os testes para vocês. Semana que vem nós fazemos a nossa revisão, se separa todo o material com calma e aí a gente volta a conversar, tá bom, rapazes? Perfeito, obrigado. Muito obrigado aí pela participação, pela paciência e deu tudo certo, graças a Deus, né? Com certeza. Tá bom, gente? Um abração para vocês então, viu? Abraço, boa noite. Boa noite.